É a escuridão dentro da alma que perdeu o contato com Deus. Não estamos falando de pessoas incrédulas, mas de homens e mulheres que se dizem cristãos, que frequentam igrejas, que fazem orações automáticas todos os dias e ainda assim caminham como quem está tateando no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento algum. Há um silêncio pesado no céu para quem perdeu a sensibilidade da fé. E o que mais impressiona é que a maioria nem percebe que está cega. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. E por quê? Por quê? O discernimento está apagado, porque a luz interior se apagou, porque o coração ficou insensível. Imagine agora um homem entrando numa floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na intuição para seguir. A cada passo, ele se choca com galhos, tropeça em raízes, escorrega na lama. O som dos animais, o farfalhar das folhas, o vento que sopra, tudo parece assustador. E quanto mais ele avança sem luz, mais perdido fica. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, vivendo à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção divina. O problema da cegueira espiritual não é novo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não reconheceram os sinais de Deus, mesmo quando estavam diante dele. E um dos episódios mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, vemos um jovem que ainda não conhecia a voz de Deus, e um sacerdote velho que já não a distinguia mais com clareza. 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor e pensou que era Eli chamando. E 3 vezes Eli não percebeu o que estava acontecendo. Foi só na 4ª vez que Eli finalmente entendeu. Era o Senhor que estava falando com o menino. Eli era um homem com longa trajetória religiosa. Ele conhecia os rituais, liderava o templo, oferecia sacrifícios, dava conselhos espirituais. Mas, mesmo com toda essa bagagem, ele não discerniu de imediato que era Deus quem falava com Samuel. Isso mostra que o discernimento não está garantido pela posição ou pelos anos de ministério. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde e alinhado com o céu. Veja, Samuel era apenas um menino, não tinha títulos, não tinha experiências espirituais profundas, mas ele tinha algo que muitos perderam. Ele tinha ouvidos atentos. Ele estava disposto a ouvir. E foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando finalmente entendeu que era Deus, ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase pode parecer simples, mas ela revela a chave do discernimento espiritual. Ouvir com prontidão, ouvir com humildade, ouvir com o coração aberto. A cegueira espiritual começa quando o cristão troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões. Quando começa a andar pelo que acha, pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente. Quando deixa de orar perguntando: "Senhor, o que queres que eu faça?" E passa a orar pedindo apenas que Deus abençoe o que ele mesmo já decidiu fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade. Muitos vivem hoje confiando apenas nos conselhos dos homens, nos vídeos da internet, nas emoções do momento, mas se perderam da voz do Espírito. E o mais perigoso é que quando a alma se acostuma com essa cegueira, ela começa a achar que está tudo normal. E é aí que o inimigo entra, porque um coração que não discerne os sinais de Deus também não discerne os ataques do inferno. Um coração sem discernimento é um campo aberto para engano, confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira espiritual é admitir: "Senhor, eu não estou enxergando.
Esse é o clamor mais sincero que pode sair dos lábios de um cristão que deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em dizer que está perdido. A cura, a recomeço, a restauração. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não despreza o que clama com sinceridade. E Ele está pronto para reacender a luz do discernimento naqueles que voltam com o coração sincero. Muitos querem sinais, mas poucos querem santidade. Muitos querem direção, mas não querem obediência. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica, nem um dom místico reservado a alguns. O discernimento é uma consequência de andar com Deus todos os dias. É fruto de um relacionamento real, vivo, íntimo. Quando a alma se enche da presença do Espírito Santo, os olhos espirituais se abrem. Quando a carne é mortificada e a voz do céu é valorizada acima das vozes do mundo, o discernimento se fortalece. Samuel não se tornou um profeta porque sabia tudo desde o início. Ele se tornou profeta porque aprendeu a ouvir e porque teve alguém que, mesmo cego espiritualmente, ainda pôde ajudá-lo a entender que era Deus quem chamava. Isso nos ensina outra lição. Mesmo os que estão cegos espiritualmente ainda podem ter um papel na restauração do discernimento alheio, se forem humildes o suficiente para reconhecer o mover de Deus. Você pode estar rodeado de vozes, conselhos, oportunidades e decisões, mas se não tiver discernimento espiritual, tudo isso será confusão. O discernimento é a lanterna na floresta escura, é o farol na estrada da noite, é o sussurro de Deus dizendo: este é o caminho, ande por ele. Não se conforme com a cegueira espiritual. Clame como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você verá que Deus ainda abre olhos que muitos já consideravam condenados à escuridão para sempre. Não é tarde demais para ouvir de novo. Não é tarde demais para ver o que você não enxergava mais. E tudo começa com uma súplica sincera. Senhor, abre os meus olhos espirituais. O Espírito Santo, a fonte divina do discernimento. O discernimento espiritual não nasce da mente, nem da lógica, nem da experiência humana. Ele não é produto da inteligência nem da leitura de livros teológicos. Ele vem de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito não estiver no centro da nossa caminhada, todas as nossas decisões, mesmo as mais bem-intencionadas, se tornam vulneráveis ao erro. Não é à toa que tantos tropeçam mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia que o próprio Cristo nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência. Ele se impressiona com o que vê, se move por emoções, é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente exposto, frágil, indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção quando o caminho é escuro. Ele não é um acessório para a vida cristã, ele é o centro da vida cristã. E sem ele, discernimento verdadeiro é impossível. A presença do Espírito é o que transforma um crente comum em alguém que enxerga além do natural. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso e que o Espírito Santo estava sobre ele. Não era sacerdote, não era fariseu, não tinha uma posição de destaque, mas ele era guiado pelo Espírito, e é isso que faz toda a diferença. Simeão foi conduzido ao templo justamente no dia em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado, conforme a lei de Moisés. O templo estava cheio. Outros pais também estavam lá com seus filhos, mas nenhum daqueles bebês era como aquele. E Simeão reconheceu. Sem milagres, sem anjos, sem luzes no céu, apenas um bebê nos braços de uma jovem mãe. E Simeão viu o que ninguém mais viu. Ali estava o Messias, a salvação prometida, a resposta que Israel esperava há séculos.
como ele reconheceu. O texto diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Não foi emoção, não foi coincidência, foi direção. Simeão tinha discernimento porque andava com o Espírito. Ele não precisava de provas. Ele não exigiu sinais extraordinários. A paz no coração e o testemunho interior do Espírito bastaram. E ali, diante de todos, ele declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja a grandeza desse momento. Todo o povo de Israel esperava o Messias com sinais gloriosos, com manifestação de poder, com exércitos e trombetas. Mas o Espírito revelou a Simeão o extraordinário escondido na simplicidade. Discernimento espiritual é isso: enxergar Deus onde ninguém mais vê, ouvir Deus onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo quando tudo parece comum. É perceber o invisível enquanto os outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária. O discernimento não brota num coração frio, distraído, superficial. Não nasce num altar onde a oração é apressada e o tempo com Deus é ocasional. O discernimento cresce onde há fome pela presença do Espírito, onde há sede de santidade, onde há entrega real, onde há oração de joelhos, onde o coração diz: Senhor, fala comigo, guia-me, ensina-me, molda-me. Há muitos hoje tentando discernir a vontade de Deus apenas com listas, estratégias, pesquisas e sentimentos, mas estão esquecendo de buscar o Espírito. Estão trocando o altar pela lógica. Estão confiando na própria inteligência e negligenciando a unção. E isso é perigoso, porque sem o Espírito, até mesmo a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção pode parecer direção. Sem o Espírito, o engano pode parecer verdade. Quantos casamentos foram iniciados porque parecia certo, mas não havia paz no espírito? Quantos negócios foram fechados porque tudo indicava sucesso, mas o espírito não aprovava? Quantos ministérios começaram com euforia, mas terminaram em ruína, porque faltou discernimento espiritual? O Espírito Santo não é apenas consolador, ele é conselheiro, é guia, é mestre. Ele é o único que pode revelar a profundidade da vontade de Deus. Por isso, quem deseja discernimento precisa primeiro desejar o Espírito. Precisa buscá-lo como quem busca o ar para respirar. Precisa cultivar comunhão, tempo de oração, vida no secreto. É no silêncio do quarto, com a Bíblia aberta e o coração quebrantado, que o discernimento começa a brotar. É ali, onde não há aplausos, onde não há palco, onde não há distrações, que o Espírito fala com clareza. Simeão não era famoso, mas ele foi lembrado nas Escrituras porque ouviu, porque percebeu, porque reconheceu. E você também pode. O discernimento não é reservado para supercrentes. É para todo aquele que anda com o Espírito. É para o servo simples, mas fiel. É para o crente que não quer apenas bênçãos, mas quer direção, que não quer apenas livramentos, mas quer obediência, que não quer apenas sentir a presença, mas viver nela todos os dias. Você pode estar hoje cercado por decisões difíceis, por caminhos incertos, por confusões internas. Mas se o Espírito estiver em você, a resposta virá. Talvez não como você espera. Talvez não no tempo que você gostaria, mas virá, porque o Espírito revela. Ele mostra, ele guia, ele confirma, ele dá paz onde há inquietação, e inquietação onde há perigo. Clame ao Senhor com sinceridade. Espírito Santo, enche-me novamente. Tira de mim todo ruído, todo medo, toda voz estranha. Eu quero ouvir a tua voz. Porque quando o Espírito fala, não há dúvida. Quando o Espírito dirige, não há engano. Quando o Espírito revela, até o que parecia confuso se torna claro. E quando o Espírito habita, o discernimento se torna um estilo de vida, e não uma exceção.
Há pessoas que oram com sinceridade, clamam por direção, jejuam, pedem a Deus um sinal, e mesmo assim continuam sem perceber o que o Senhor já está revelando há muito tempo. E por quê? Porque estão esperando que a resposta venha de forma espetacular, quando Deus está falando através das circunstâncias mais simples, dos acontecimentos mais discretos, das situações que parecem banais ou até dolorosas demais para serem espirituais. Deus não está preso a relâmpagos no céu ou a vozes audíveis. Ele fala também através das portas que se fecham, dos atrasos que frustram, dos encontros inesperados, dos desvios de rota que ninguém esperava. O discernimento espiritual não é apenas ouvir uma voz, é reconhecer a ação divina em tudo, até mesmo naquilo que parece caos. Quantas vezes você já questionou, por que isso aconteceu comigo? E quando na verdade deveria ter perguntado, Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Porque Deus fala sim, por meio das circunstâncias. E o que muitos chamam de azar, coincidência ou acaso, na verdade são os dedos de Deus movimentando o cenário para que algo maior se cumpra. Mas se os olhos espirituais estiverem fechados, a pessoa vai interpretar errado, vai murmurar, vai reclamar, vai resistir à própria resposta que pediu. José é uma das provas mais claras disso na palavra. Ele não teve uma visão aberta do trono de Deus. Ele não viu anjos lhe mostrando o plano completo. O que ele viu foram irmãos o traindo, um poço escuro, uma caravana de escravistas, um palácio estrangeiro e uma prisão injusta. Mas em cada etapa dessa jornada, Deus estava falando, e se ele tivesse se prendido apenas à dor, ao sofrimento e à injustiça, talvez nunca tivesse entendido que tudo aquilo fazia parte de um plano divino maior. Em Gênesis 50, 20, ele diz aos seus irmãos, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Perceba, José só chegou a essa revelação porque tinha discernimento. Ele não ficou preso à amargura do passado. Ele olhou para as circunstâncias com olhos de fé. Ele entendeu que por trás da maldade humana havia uma mão divina tecendo propósito. Não foi sorte, foi direção, não foi acaso, foi cumprimento. A ausência de discernimento nos faz ver as circunstâncias apenas pelo aspecto humano. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas com Deus, porque acham que Ele não respondeu, quando na verdade Ele já tinha respondido há muito tempo. Mas a resposta veio num formato que elas rejeitaram. Uma demissão que parecia fracasso era, na verdade, livramento. Um relacionamento que acabou era proteção. Um atraso no sonho era preparação. Mas sem discernimento, o coração se revolta, a fé se enfraquece e a alma se afasta do propósito. Deus usa tudo. Ele é soberano. Nada escapa do seu controle. E o cristão que discerne isso vive com outra perspectiva. Ele não se desespera quando o plano A falha, porque sabe que Deus está acima de todos os planos. Ele não entra em crise quando o caminho muda, porque reconhece que a vontade de Deus pode incluir recomeços. O discernimento espiritual transforma cada acontecimento em uma oportunidade de escutar o céu, de crescer na fé, de se alinhar com o propósito eterno. Pense nas pessoas que cruzam o seu caminho. Pense nas situações que se repetem. Pense naquelas portas que, por mais que você empurre, não abrem. Há mensagens aí, há sinais de Deus querendo ser reconhecidos. Mas é preciso silenciar o barulho do orgulho, da ansiedade e da autossuficiência para ouvir. Porque Deus fala com quem se dispõe a escutar até nas entrelinhas da vida. Muitas vezes, o maior obstáculo para discernir a vontade de Deus não é a ausência de sinais, é o excesso de expectativas humanas, é esperar que tudo seja fácil, linear, agradável. Mas o discernimento verdadeiro amadurece na fornalha, é testado no deserto e se firma nos vales.
A alma precisa aprender que a dor também é um idioma divino, que os nãos de Deus muitas vezes são respostas mais amorosas do que os sims que imploramos. E quando o discernimento entra, até os sofrimentos ganham sentido. Não porque deixem de doer, mas porque passam a apontar para algo maior. José chorou. Sim, ele sentiu a rejeição dos irmãos, a solidão do cárcere, o esquecimento dos homens. Mas em tudo isso, Deus estava conduzindo. O discernimento não o livrou da dor, mas deu propósito à dor. E é isso que precisamos compreender. O verdadeiro discernimento nos ensina a fazer as perguntas certas. Ao invés de dizer, por que isso está acontecendo comigo? A alma discernida pergunta, o que Deus quer me mostrar com isso? E esse tipo de pergunta abre os olhos, revela o invisível, transforma o coração, faz com que cada evento da vida se torne um passo rumo ao centro da vontade de Deus. Você pode estar enfrentando uma estação difícil agora, algo que você não entende, algo que parece injusto ou confuso. Mas e se for Deus te impedindo de entrar numa armadilha? E se for o Senhor te moldando por dentro para algo maior? E se for Ele ensinando, guiando, transformando, respondendo de um jeito que a sua carne não entende, mas que o seu espírito está plenamente envolvido? O discernimento muda tudo. Não espere ouvir trovões. Preste atenção no vento suave. Não espere portas abrindo com glória. Perceba as que se fecham com paz. Não espere coincidências. Reconheça a providência. Os que têm discernimento veem Deus, onde outros veem apenas acaso. E é por isso que esses permanecem firmes, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Porque sabem, Deus está falando, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. A presença do Senhor se manifesta nos detalhes, e os detalhes revelam o caminho de quem anda com Ele. Quando você começa a discernir os sinais nas circunstâncias, cada dia se torna uma oportunidade de comunhão. Cada situação carrega uma lição, cada perda uma semente de transformação, cada silêncio uma preparação, e cada surpresa, uma direção. Quem tem ouvidos espirituais enxerga mais longe e, mais do que isso, caminha em paz. Porque mesmo sem ter todas as respostas, sabe que está nas mãos daquele que tudo vê. Deus fala o tempo todo. O problema não está no céu mudo, mas na terra surda. E quando a alma se abre para enxergar o invisível nas circunstâncias, o discernimento se torna o farol que ilumina até os dias mais escuros. O silêncio de Deus também é um sinal. O que fazer quando Deus se cala? Quando oramos, clamamos, jejuamos, buscamos com sinceridade e mesmo assim tudo permanece em silêncio. Esse é um dos momentos mais angustiantes da caminhada cristã. Não porque Deus tenha nos abandonado, mas porque o coração humano, acostumado a respostas rápidas e sinais evidentes, ainda não aprendeu que o silêncio também fala. E às vezes, fala mais alto do que 1000 palavras. Há pessoas que confundem o silêncio de Deus com rejeição. Acham que foram esquecidas, punidas ou ignoradas. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é o cenário que Ele escolhe para ensinar as lições mais profundas da fé. Quando Ele não responde, não é porque não está ouvindo, é porque está nos amadurecendo, está nos chamando para confiar, mais do que compreender, para andar mais pela fé do que pela vista, para crescer mais na obediência do que no desejo de controle. No tribunal diante de Pilatos, Jesus poderia ter falado, poderia ter se defendido, poderia ter desmascarado a injustiça, mas ele se calou. Em Mateus 27:14 está escrito, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de maneira que o governador estava muito admirado. O silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi domínio, foi autoridade. Foi obediência absoluta ao plano do Pai.
Jesus sabia que aquela aparente ausência de defesa era, na verdade, o cumprimento de algo muito maior. O silêncio foi o seu sinal de que estava totalmente entregue à vontade de Deus, sem resistência, sem debate, sem desespero. Esse tipo de silêncio é desconcertante, porque ele nos obriga a lidar com o vazio, nos força a olhar para dentro, nos convida a confiar quando todas as vozes cessam. E é nesse terreno árido do silêncio que o discernimento é provado. É ali que descobrimos se realmente conhecemos a voz de Deus, ou se apenas estávamos acostumados a depender de emoções passageiras. É no silêncio que a alma aprende a escutar o que não se pode ouvir com os ouvidos, mas apenas com o espírito. Muitos querem uma fé que sempre ouve, sempre vê, sempre sente, mas a fé madura sabe esperar, sabe permanecer em pé quando Deus não diz sim nem não, apenas se cala. E esse silêncio não é vazio, é cheio de propósito. Às vezes Deus se cala para nos proteger de decisões precipitadas. Outras vezes, para revelar se estamos buscando a sua presença ou apenas as suas respostas. Em alguns momentos, o silêncio é prova de confiança. Ele está nos treinando para depender da sua fidelidade, mesmo quando não há nenhuma garantia visível. O problema é que o mundo moderno detesta o silêncio. Tudo é barulho, movimento, urgência. E esse ritmo frenético invade também a espiritualidade. As pessoas querem respostas imediatas, sinais visíveis, confirmações repetidas. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes se recusa a competir com o ruído do mundo. Ele fala no silêncio. Ele conduz pela quietude. Ele revela quando nos calamos também. A alma barulhenta não ouve o sussurro do céu. E o discernimento espiritual só floresce quando aprendemos a nos aquietar por dentro. Há momentos em que a ausência de resposta é, em si, a maior resposta. Quando Deus não diz nada sobre uma decisão, talvez seja porque ainda não é tempo. Quando Ele não abre uma porta, talvez seja porque ainda há algo a ser moldado dentro de nós. Quando Ele não envia direção clara, talvez seja porque o coração ainda está dividido. E quando Ele não consola com palavras, talvez seja porque quer que confiemos em quem Ele é, não apenas no que Ele diz. É nesse silêncio sagrado que nascem os homens e mulheres de fé profunda, porque é ali que a confiança deixa de ser teoria e se torna prática. É ali que a oração deixa de ser monólogo e passa a ser comunhão silenciosa. É ali que o discernimento espiritual deixa de ser apenas uma percepção e passa a ser uma postura diante da vida. O silêncio nos purifica. Ele nos afasta das vozes humanas, nos desconecta dos ruídos internos e nos coloca face a face com a eternidade. O silêncio também revela o quanto somos impacientes. Mostra como ainda queremos ter o controle da nossa jornada. Mas Deus não quer filhos mimados, que só confiem quando tudo está claro. Ele quer filhos maduros, que saibam que Ele continua sendo Deus mesmo quando está em silêncio. Que Ele continua no trono, mesmo quando não responde imediatamente. Que Ele continua agindo, mesmo quando não percebemos movimento algum. No silêncio de Deus, nossa carne grita, mas o Espírito aprende a se submeter. E é aí que o discernimento atinge um novo nível, porque deixamos de depender de sinais externos e passamos a reconhecer a presença mesmo sem manifestações visíveis. Começamos a perceber que o silêncio é terreno fértil para a intimidade, que não precisamos mais de provas para confiar, que a fé genuína é construída nesse lugar onde Deus se cala, mas está mais presente do que nunca. Muitos dos grandes homens de Deus passaram por longos períodos de silêncio divino. Moisés no deserto, Davi nas cavernas, Elias debaixo do zimbro, Paulo no cárcere, e todos eles saíram desses momentos mais firmes, mais sensíveis, mais dependentes.
Porque o silêncio também é tratamento, é fornalha, é escola, é preparo. E quando a resposta finalmente vem, e ela vem, ela não encontra um coração ansioso, mas um coração fortalecido. Um coração que aprendeu a confiar mesmo sem entender. Um coração que amadureceu para discernir não apenas o que Deus diz, mas também o que Ele decide não dizer naquele momento. Porque há sabedoria no silêncio e há glória em permanecer fiel durante ele. Por isso, se Deus está em silêncio com você agora, não desista. Não se revolte. Não pense que está sozinho. Talvez ele esteja mais perto do que nunca, mas apenas quer te ensinar algo que só pode ser aprendido nesse vale. Feche os olhos, acalme a alma, diga: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo. Porque esse é o clamor de quem discerne, de quem sabe que Deus fala sim, até quando ele se cala. O discernimento espiritual não é provado nos momentos de calmaria, mas nos dias de conflito. Quando tudo parece difícil, quando as emoções se agitam, quando o coração se divide entre a verdade e a conveniência, é nesse ponto que se revela se o discernimento que carregamos vem de Deus ou é apenas uma suposição humana. O discernimento verdadeiro não serve apenas para reconhecer o que é de Deus, mas para identificar com clareza o que não é, mesmo que pareça bonito, convincente ou até mesmo espiritual. Há um engano sutil que se alastra no meio do povo de Deus, a ideia de que todo bem aparente vem do céu. Mas nem tudo que brilha é ouro, e nem toda voz mansa é direção divina. Há coisas que parecem boas, mas estão carregadas de intenção maligna. Há conselhos que soam sábios, mas distanciam da vontade de Deus. Há ofertas que parecem bênçãos, mas são armadilhas disfarçadas. E é por isso que o discernimento espiritual precisa estar mais afiado nos dias maus, quando o engano se veste de verdade e o inimigo se infiltra nas entrelinhas. A igreja primitiva enfrentou esse tipo de prova. Em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira entraram em cena com uma oferta nas mãos e mentira no coração. A aparência era nobre. Eles venderam uma propriedade e decidiram doar parte do valor, mas fingiram que estavam entregando tudo. O problema não foi ter ficado com uma parte. O erro foi mentir ao Espírito Santo, fingindo uma consagração que não existia. Eles queriam o aplauso dos homens sem a rendição genuína diante de Deus. Queriam parecer espirituais sem de fato serem. E aqui entra o ponto crucial. Se Pedro não tivesse discernimento, o engano teria se estabelecido no meio da igreja. O ambiente estava carregado de aparência piedosa. Era uma época de generosidade entre os irmãos. Tudo parecia santo, ungido, irrepreensível. Mas Pedro enxergou além do que os olhos viam. Ele percebeu que havia algo errado. O Espírito Santo revelou. E Pedro confrontou, não com raiva, mas com verdade. E o juízo de Deus caiu ali mesmo. A morte de Ananias e Safira pode chocar quem lê pela primeira vez, mas ela revela algo essencial. Deus leva o discernimento a sério. Ele não permite que o engano se instale onde o Espírito habita. Ele mostra que nos momentos decisivos, o coração deve estar afinado com o céu. Se Pedro tivesse hesitado, se tivesse ignorado o desconforto espiritual, talvez a igreja tivesse sido corrompida desde o início. Mas o discernimento protegeu a santidade do corpo de Cristo. E hoje, o que vemos? Um número crescente de crentes sendo enganados porque deixaram de discernir. São palavras doces que mascaram manipulações. São movimentos espirituais que não têm raiz na palavra. São lideranças sem direção de Deus, mas com carisma suficiente para seduzir multidões. E enquanto o povo vibra com a aparência, o céu lamenta pela falta de profundidade. O discernimento está sendo trocado por sensações, e isso é um perigo mortal.
O dia mau não chega com aviso prévio. Ele se apresenta como uma decisão urgente, uma tentação inesperada, uma oportunidade que exige pressa. E se o coração não estiver treinado no espírito, ele escolhe o caminho errado, achando que é certo. O discernimento é o escudo que nos impede de cair em emboscadas espirituais. Ele nos ensina a olhar além da aparência, a ouvir além das palavras, a perceber além do visível. Ele é a luz de Deus no meio das trevas disfarçadas de luz. Pedro e os apóstolos foram homens que aprenderam a discernir com dor. Eles foram perseguidos, ameaçados, tentados, mas permaneceram firmes porque sabiam identificar o que era de Deus e o que não era. Não era apenas uma questão de pregar bem ou ter conhecimento das Escrituras. Era uma questão de sensibilidade espiritual. Eles estavam tão ligados ao Espírito que nenhuma mentira conseguia permanecer encoberta por muito tempo. É isso que falta em muitos corações hoje. Sensibilidade para perceber quando algo não vem de Deus, mesmo que todos ao redor digam o contrário. E isso só é possível quando o discernimento é cultivado todos os dias. Não apenas nos cultos, mas na vida prática. Quando você ora por sabedoria antes de fechar um negócio. Quando você pede direção antes de aceitar um convite. Quando você examina o coração antes de entrar num relacionamento. O discernimento se desenvolve na obediência diária. O engano, muitas vezes, não aparece como algo completamente errado. Ele se apresenta com 90% de verdade e 10% de distorção. É esse pequeno desvio que compromete tudo. O discernimento é o único que pode identificar onde está o erro escondido, onde está a intenção mascarada, onde está a cilada por trás da aparência. E quando o discernimento falha, o prejuízo espiritual é profundo. Por isso, essa é uma exortação urgente. Vigie espiritualmente. Não confie apenas nos seus sentidos. Não ande apenas pelo que os olhos veem. Clame para que o Espírito revele a verdade, mesmo que ela doa. Porque às vezes o que mais parece bênção é justamente o que veio para te afastar da vontade de Deus. O discernimento te livra da tragédia que a ilusão prepara. Ananias e Safira não foram pegos de surpresa por uma tentação escancarada. Foram vencidos por um desejo sutil de reconhecimento, por uma ambição disfarçada de generosidade, por uma vaidade que se vestia de espiritualidade. Isso continua acontecendo hoje. E se não houver vigilância, acontece dentro dos lares, das igrejas, dos relacionamentos. Quando o discernimento falta, o engano cresce. Essa é a hora de pedir a Deus olhos espirituais atentos. Não para julgar os outros, mas para preservar a própria alma, para proteger a fé, para guardar o coração. Porque o dia mau virá e, quando ele vier, será o discernimento que determinará se você permanecerá firme ou cairá com os que se deixaram levar pela aparência. E não será a eloquência, a experiência ou a boa intenção que te manterá de pé. Será o discernimento forjado no secreto, alimentado pela comunhão com o Espírito, sustentado pela obediência. A verdade é que o campo de batalha espiritual está ativo, mesmo quando tudo parece calmo, e quem não vigia se torna alvo fácil. O discernimento é o que separa os prudentes dos ingênuos, os firmes dos instáveis, os espirituais dos carnais. Não se trata de suspeitar de tudo, mas de provar tudo diante de Deus, de ser guiado pelo Espírito e não pelo impulso, de ouvir a voz interior do céu quando todos os sons ao redor gritam o contrário. O discernimento espiritual é mais do que um dom, é uma necessidade vital, porque quando o dia mau chegar, e ele chega para todos, só permanecerá de pé quem souber discernir não apenas os caminhos que Deus aprova, mas principalmente os atalhos que ele nunca autorizou.
os sinais que Deus envia àqueles que oram com sinceridade. Quando a oração nasce de um coração sincero, Deus responde. Não porque ele seja obrigado, mas porque ele é fiel. Ele não brinca com a fé daqueles que o buscam com verdade. A Bíblia nos mostra, do início ao fim, que o Senhor se revela àqueles que se entregam com integridade, sem máscaras, sem religiosidade, sem barganha. O discernimento espiritual não é privilégio de poucos. É fruto de um relacionamento profundo com Deus, e esse relacionamento começa no altar da oração sincera. Não é difícil orar. Difícil é orar com o coração inteiro. Difícil é dobrar os joelhos sem segundas intenções, sem uma agenda escondida, sem tentar manipular a resposta divina. E é por isso que muitos oram, mas não discernem. Porque querem uma resposta moldada à própria vontade, e não uma direção que nasça do coração de Deus. Mas os que oram com rendição encontram um Pai que fala, que mostra, que confirma, que guia com clareza. A história de Gideão é um exemplo poderoso disso. Em Juízes capítulo 6, vemos um homem comum, com medo, inseguro, escondido e ainda assim escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Gideão não se considerava forte nem corajoso. Ele se via pequeno demais para algo tão grande. E mesmo tendo ouvido diretamente a voz do Senhor, ele pediu um sinal, não por incredulidade, mas por necessidade de confirmação. Ele queria ter certeza de que era Deus, não sua imaginação. E Deus respondeu. Gideão colocou a lã no chão e pediu que o orvalho molhasse somente a lã, enquanto todo o chão ao redor permanecesse seco. E assim aconteceu. Ainda assim, ele pediu o contrário no dia seguinte, que a lã ficasse seca e o chão ao redor molhado. E novamente Deus respondeu. Não houve repreensão, não houve rejeição, porque Gideão não estava tentando duvidar de Deus, ele estava tentando obedecer com responsabilidade. O discernimento dele precisava de confirmação, e o Senhor teve prazer em confirmar. Isso nos ensina algo profundo. Deus não se ofende quando a nossa oração busca discernimento com humildade. Ele não despreza o coração que clama por direção, mas ele ignora os que oram para justificar decisões já tomadas, porque o verdadeiro discernimento só nasce onde há entrega. Deus fala com clareza quando sabe que será obedecido. Ele revela sua vontade aos que têm coragem de segui-la, mesmo que ela contrarie os próprios planos. O problema de muitos hoje não é a falta de oração, mas a falta de entrega na oração. Clamam por respostas, mas não estão dispostos a mudar de caminho. Pedem sinais, mas só aceitam o que confirma suas vontades. E quando Deus diz não, interpretam como silêncio. Quando Ele fecha uma porta, insistem em arrombar. O discernimento espiritual exige coragem para aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela desconstrói nossas expectativas. Há sinais que Deus envia todos os dias aos que oram com sinceridade. Às vezes é uma inquietação profunda no espírito. Outras vezes é uma paz que não faz sentido humano. Pode ser uma palavra que salta das Escrituras no momento exato. Pode ser uma conversa inesperada, um sonho que não sai da mente, uma confirmação que vem de onde menos se espera. Mas para perceber esses sinais, é preciso ter sensibilidade. E essa sensibilidade é cultivada na oração constante, íntima, viva. Não se trata de magia, não é superstição, não é colocar Deus contra a parede, nem tentar manipular o céu. É relacionamento. E em todo relacionamento saudável, há comunicação, a troca, a escuta. E quando a alma aprende a escutar, o discernimento floresce. Deus tem prazer em falar com os seus filhos. Ele não é um pai ausente, mas ele fala no tempo certo,
do jeito certo e para quem está com o coração certo. A oração de quem discerne não é apressada. Ela não corre para terminar, ela para ouvir. Ela não exige, ela se submete. Ela não repete palavras vazias, ela clama com o coração aberto. E é essa oração que move o céu. É essa oração que recebe resposta. É essa oração que produz discernimento. Porque ela nasce da fé que confia e da humildade que se curva diante do trono. Muitos querem discernimento, mas poucos estão dispostos a manter comunhão constante com Deus. Querem respostas rápidas, mas não constroem relacionamento duradouro. Querem saber o que Deus pensa, mas não estão dispostos a ler a sua palavra todos os dias. Querem ouvir a voz do Espírito, mas não silenciam o barulho interior para escutar. E é por isso que muitos se perdem, porque querem colher frutos espirituais de um solo que não foi cultivado em oração. Gideão nos ensina que a insegurança humana não impede o agir de Deus, desde que ela seja levada com honestidade diante do Senhor. Deus não escolheu Gideão por sua força, mas por sua disposição em obedecer, mesmo com medo. E é isso que Ele busca hoje: corações que mesmo fracos se rendem, mentes que mesmo confusas se submetem, vidas que mesmo sem entender tudo se colocam à disposição do plano divino. Quando há sinceridade, Deus confirma, Ele mostra, Ele prova, Ele reafirma. Não porque precise, mas porque ama. Ele sabe que a caminhada da fé exige luz no caminho, e Ele mesmo é essa luz, mas não dará essa luz àqueles que querem andar sozinhos. O discernimento espiritual é um presente para os que permanecem, para os que esperam, para os que confiam, para os que preferem ouvir antes de agir e obedecer antes de questionar. Por isso, a oração precisa deixar de ser rotina e voltar a ser encontro. Precisa deixar de ser um monólogo e se tornar uma conversa viva. Precisa sair do raso e mergulhar no profundo, porque é ali, na profundidade da entrega, que Deus acende o discernimento. E quando esse discernimento é ativado, os sinais do céu se tornam nítidos. Não há mais confusão, não há mais ansiedade, porque mesmo que o caminho não esteja todo visível, a alma já sabe. Deus está guiando. A oração sincera não é a que busca conforto, é a que busca direção. E quando o coração deseja fazer a vontade de Deus acima de tudo, os sinais aparecem. Porque Deus não esconde seus caminhos dos que o buscam com verdade. Ele fala, Ele confirma, Ele instrui, e Ele caminha junto, passo a passo, com aqueles que decidiram não viver mais por impulsos, mas por discernimento. Há decisões que parecem corretas, nobres, até espirituais, mas que não foram autorizadas por Deus. Nem tudo o que é bom é certo. Nem todo caminho bonito é o caminho do propósito. É por isso que o discernimento espiritual não é apenas um dom útil, é uma necessidade vital. Ele nos livra de desperdiçar anos em direções erradas, relacionamentos sem propósito, ministérios sem unção, escolhas que não refletem o coração do Pai. O discernimento é como um GPS celestial que recalcula a rota antes do desastre e nos realinha com o plano eterno de Deus, mesmo quando tudo parece fazer sentido humano. É possível estar com o coração cheio de boas intenções e ainda assim caminhar fora da direção do Espírito. Paulo é a prova disso. Em Atos 16, ele e sua equipe missionária estavam prontos para pregar na Ásia. O plano era nobre, a motivação era certa, o zelo era real. Mas o Espírito Santo os impediu. Não há relato de rebelião, pecado ou desobediência, apenas uma intervenção direta do céu dizendo: não é esse o caminho agora. E isso é chocante porque vai contra a lógica do zelo religioso. Afinal, o que poderia haver de errado em anunciar o Evangelho? O discernimento entra justamente nesse ponto. Ele separa a intenção humana do plano divino.
Ele não apenas nos ajuda a evitar o mal evidente, mas nos livra de caminhar fora do tempo e da estação de Deus, mesmo quando estamos fazendo algo aparentemente correto. Paulo queria pregar, mas Deus queria que ele esperasse. E logo em seguida, em uma visão, um homem da Macedônia clama por... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Por ajuda. Era ali que Deus queria Paulo. Era naquela direção que o céu estava operando. E Paulo, cheio de discernimento, não resistiu. Ele mudou de rota. Quantas pessoas hoje insistem em caminhos que Deus já fechou? Quantas continuam tentando forçar relacionamentos, projetos, ministérios que Deus já encerrou, mas que elas mantêm vivos por orgulho, medo ou vaidade? O discernimento verdadeiro exige humildade. Exige a disposição de abrir mão do controle, de dizer, Senhor, eu quero ir onde o Senhor me enviar, mesmo que não seja o que eu planejei. E é essa postura que nos aproxima do propósito e nos afasta do erro. O maior perigo da ausência de discernimento não é apenas cair em pecado, é gastar a vida em coisas boas que não são certas, é fazer o que todos aplaudem, mas que o céu não respalda. É caminhar em direção ao sucesso, visível enquanto se afasta da vontade invisível de Deus. O discernimento nos salva da distração espiritual, da superficialidade disfarçada de produtividade, do ativismo religioso que afasta o coração da intimidade com o Pai. E quando o discernimento nos confronta, é porque Deus está nos livrando. Às vezes, Ele fecha uma porta não para nos frustrar, mas para nos proteger. Às vezes, Ele tira pessoas do nosso caminho não porque falhamos, mas porque Ele sabe que elas nos afastariam do centro do propósito. Às vezes, Ele muda o cenário,
da noite para o dia, e só depois de muito tempo é que conseguimos enxergar que aquilo foi, na verdade, a mais pura expressão de misericórdia. Há momentos em que o discernimento dói, porque ele nos chama a sair de zonas de conforto, a dizer, não para desejos antigos, a cortar vínculos que não agradam a Deus, mas cada renúncia guiada pelo Espírito é um passo em direção ao nosso chamado. Não existe propósito sem obediência, e não há obediência verdadeira sem discernimento, porque o coração humano é enganoso, a mente nos trai, mas o Espírito Santo vê o que nós não vemos e guia com precisão. O discernimento não é uma emoção, ele é uma convicção espiritual que nasce de um espírito treinado na comunhão. Quando Deus fala, a alma sabe. Pode não fazer sentido no momento, pode gerar desconforto, lágrimas, questionamentos, mas no íntimo, o coração em paz com Deus entende. É melhor obedecer agora do que consertar depois, porque cada passo fora do propósito gera consequências. Não porque Deus nos castiga, mas porque o caminho do homem, longe da direção do céu, sempre termina em frustração. Quem anda com discernimento não precisa viver tropeçando, não precisa testar tudo pela dor, não precisa viver em ciclos repetitivos, porque o discernimento aponta o erro antes que ele se concretize. Ele alerta, ele corrige, ele direciona, ele protege. O discernimento é um presente do céu para os dias confusos que vivemos, onde o certo parece errado, e o errado é promovido como verdade. Num tempo de tantas vozes, de tantos caminhos, de tantos atalhos, somente quem tem ouvidos espirituais consegue encontrar o caminho estreito da vontade de Deus. A vida no Espírito não é conduzida por impulsos, mas por revelação. E quem decide viver debaixo desse discernimento começa a ver o mundo com outros olhos, passa a dizer não com paz. Passa a discernir intenções, atmosferas, palavras, oportunidades. Passa a viver com propósito, não porque tem tudo sob controle, mas porque está debaixo da direção de quem tem. O discernimento espiritual é a bússola que mantém o coração alinhado com o trono de Deus, mesmo quando a tempestade balança o barco. Paulo poderia ter insistido em pregar na Ásia. Ele poderia ter feito o bem, mas fora do tempo. Ele poderia ter seguido a lógica, mas perdido o impacto. Em vez disso, ele seguiu o Espírito. E foi assim que o Evangelho alcançou a Europa, que igrejas foram plantadas, que o plano de Deus se cumpriu com precisão. O discernimento de um homem alinhado com o céu mudou o curso da história. E essa é a dimensão do impacto que o discernimento pode ter na vida de alguém. Ele não apenas corrige trajetórias individuais, ele pode transformar destinos inteiros. E você, o que tem guiado os seus passos? Emoções, conselhos humanos, portas abertas. O discernimento verdadeiro não depende de circunstâncias favoráveis. Ele depende da intimidade com o Espírito. Ele não se impressiona com números, nem com promessas, nem com oportunidades. Ele se orienta pela paz interior que vem de um coração entregue, pela confirmação que vem da palavra, pela clareza que vem da presença de Deus. E quando o discernimento é cultivado, ele se torna uma defesa constante contra o erro e uma ponte firme rumo ao propósito eterno. Porque no fim, não será a quantidade de atividades religiosas que definirá a nossa fidelidade, mas a nossa disposição de dizer sim quando Deus disser vai e não quando Ele disser pare. E somente quem discerne consegue ouvir essas instruções com clareza. Por isso, guarde isso no seu coração. O discernimento não é opcional, ele é essencial. Ele não é um acessório espiritual. Ele é a própria rota do propósito. Não viva por adivinhações, não tome decisões no escuro. Clame por discernimento, peça olhos espirituais. Não aceite andar na direção errada só porque parece segura.
O discernimento vai te livrar do que parece certo, mas é mortal, e te levar diretamente ao centro da vontade de Deus, onde há vida, paz, fruto e eternidade. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais, te conceda discernimento em cada decisão e te conduza com segurança para o centro da sua vontade. Que a voz do Espírito seja clara em teu coração e que a luz de Deus brilhe sobre todos os teus caminhos, afastando o engano e revelando o propósito eterno preparado para a tua vida. Amém. É essa pergunta que vamos encarar hoje. Não com psicologia, não com autojustificativa, não com o conforto barato de colocar toda a culpa no outro e sair sem ser tocado. Vamos encarar essa pergunta com a palavra, com honestidade, com o tipo de amor que não poupa, porque poupa seria abandonar. Antes de entrar na Escritura, preciso dizer algo que pode ser difícil de ouvir. O fato de você ter chegado até aqui, até essa relação, até essa pessoa, até essa dor específica, não foi acidente, não foi apenas azar, não foi apenas manipulação do outro. Há algo dentro de você que foi formado muito antes dessa relação começar, e esse algo foi o que abriu a porta. Não estou dizendo que você tem culpa do que o outro fez. Estou dizendo algo mais sério. Você carregava uma vulnerabilidade que você mesmo não conhecia, e Deus quer que você a conheça agora. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz uma coisa que parece simples, mas é devastadora quando você realmente para diante dela. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, não o coração do outro, o teu. Isso significa que o coração é algo que pode ser não guardado. Pode ficar exposto, pode ficar sem proteção. E um coração sem proteção não é um coração corajoso. É um coração que ainda não aprendeu onde está a verdadeira segurança. Pense nisso por um momento. O que significa guardar o coração? Não é murar, não é endurecer, não é fechar para nunca mais amar. Guardar, na linguagem hebraica desse texto, é natsar. Vigiar, preservar, cuidar como quem cuida de algo precioso. É o mesmo verbo usado para descrever quem guarda uma cidade, quem vigia um tesouro. Guardar o coração é reconhecer que ele é valioso demais para ser entregue sem discernimento, sem tempo, sem prova de fruto. Agora me diga, você guardou o seu coração nessa relação? Ou você o entregou rapidamente, movido pela intensidade do que sentiu, pela velocidade com que aquela pessoa fez você se sentir visto, especial, escolhido? Porque uma das marcas mais consistentes nas pessoas que se envolvem com narcisistas é exatamente isso. A entrega rápida do coração em resposta ao amor intenso e imediato que o narcisista oferece no início. Isso tem nome em psicologia, love bombing, mas tem também um nome espiritual, sedução. E a sedução sempre entra pela porta de uma carência não reconhecida. Não estou usando a palavra carência como insulto, estou usando como diagnóstico. Todos nós chegamos à vida adulta com lacunas, com partes de nós que não foram bem formadas, bem amadas, bem afirmadas. A questão não é ter ou não ter essas lacunas. A questão é o que você faz com elas, para onde você as leva, quem você permite que as preencha. Há uma mulher no Evangelho de João, no capítulo 4, que carregava exatamente esse peso. Ela foi ao poço ao meio-dia, não de manhã como todo mundo, mas ao meio-dia, no calor, na hora em que ninguém vai, porque ela não queria ser vista. Ela tinha 5 maridos, e o homem com quem vivia não era seu marido. Isso não é apenas imoralidade, isso é padrão, isso é repetição. Isso é uma mulher que voltava e voltava e voltava ao mesmo poço, esperando que desta vez a água saciasse. Você conhece esse poço. Talvez você também tenha voltado a ele mais de uma vez. Não necessariamente com a mesma pessoa, mas com o mesmo tipo de pessoa.
Porque quando a ferida não é curada, ela não muda de endereço, ela só muda de rosto. Jesus não repreendeu essa mulher. Ele não começou pela lista dos pecados dela, ele começou pela sede. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que lhe pede água, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. João 4:10. Ele foi direto à raiz, não ao comportamento, à necessidade. Porque o comportamento é só o sintoma. A sede é o problema. E a sede espiritual não resolvida é o que nos torna vulneráveis às fontes erradas. Então, a primeira verdade que precisa descer hoje é esta: você foi parar na vida de um narcisista porque havia dentro de você uma sede que você não estava levando ao lugar certo. Uma necessidade de aprovação, de valor, de pertencimento, de amor, que estava sendo saciada por pessoas em vez de ser encontrada primeiro em Deus. Isso não te torna fraco, isso te torna humano. Mas ser humano sem autoconsciência espiritual é ser vulnerável sem saber que você é vulnerável. E o narcisista, consciente ou inconscientemente, tem um radar altamente calibrado para detectar exatamente esse tipo de pessoa. Não porque ele seja o diabo, embora o diabo use instrumentos, mas porque a carência emocional não resolvida emite um sinal. Ela se manifesta em como você fala de si mesmo, em como você aceita tratamento, em como você justifica comportamentos que deveriam ser limites, em como você acredita que amar é aguentar. Isso precisa ser confrontado com amor, mas precisa ser confrontado. Porque a alternativa, sair dessa relação sem entender o que aconteceu espiritualmente, é só uma questão de tempo até você se encontrar na mesma situação com outro rosto. O profeta Jeremias recebeu de Deus uma imagem que ficou gravada nas Escrituras no capítulo 2, versículo 13. Deus diz: o meu povo praticou dois males, deixou-me a mim, que sou a fonte de águas vivas, e cavou cisternas para si, cisternas quebradas, que não retêm água. Duas coisas ao mesmo tempo. Abandonou a fonte verdadeira e construiu reservatórios que não funcionam. Isso é exatamente o que acontece quando buscamos em pessoas o que só Deus pode dar. Construímos cisternas, investimos, nos dedicamos, nos doamos. E no final, a cisterna racha, a água vaza e ficamos com as mãos vazias perguntando o que foi que fizemos de errado. A resposta começa aqui, não no outro, em você. Na sede que você não reconheceu, na fonte que você não buscou, na cisterna que você construiu, esperando que desta vez ela não rachasse. Isso é o começo. E o começo é sempre o lugar mais difícil, porque é onde a verdade dói mais. Mas é também onde a cura começa de verdade. Não com consolo barato, mas com luz que expõe para poder sarar.